E fala, seus crazy mano, Taz na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E nesta noite, galerinha, Mano Taz e Mano Revolt vão estar trazendo um vídeo diferente pra vocês. E você sabia que o ser humano ele é capaz de virar outros animais? Eu sei que você ficou pensando, mas what the fuck, como assim, cara? Pois é, meus amigos, pois é. O ser humano, de acordo com a sua criação, ele pode desenvolver hábitos e atividades e até manias de outros animais, como você verá na lista de hoje. E o vídeo de hoje é justamente 10 casos de crianças selvagens encontradas no mundo, cara. E, mano, o vídeo de hoje, por último, vai ter uma criança que a história dela com certeza poderia ter virado um filme, cara. Grava esse nome, Marina, cara. Grava esse nome e prepara ele pro final do vídeo, porque, mano, a história daquela garota é incrível. Durante os últimos 200 anos, muitos foram os casos de pessoas crescendo com os animais. Esses indivíduos foram descobertos e muitos deles foram devolvidos à sociedade. E nessa seleção estão em destaque os 10 casos principais de crianças selvagens que foram encontradas vivendo com animais e insetos em vários ambientes. O garoto selvagem de Averell. Ele foi conhecido como garoto selvagem de Averell, desde que foi descoberto na parte sul da floresta no interior do país em 1800. Os registros históricos mostram que o garoto foi encontrado com muitas cicatrizes e ele não conseguia fazer algum som compreensível. Ninguém sabia como ou o motivo dele ter terminado naquela mata. Mas eles descobriram algumas coisas incríveis sobre o garoto selvagem apelidado de Victor. Ele tinha uma capacidade incrível de não sentir frio, como a maioria das pessoas tem, e foi justamente esta capacidade que permitiu que ele sobrevivesse por tantos anos na mata. Garoto macaco de Uganda. John Sebunha é conhecido como o garoto macaco de Uganda. Ele foi descoberto durante o início dos anos 90, quando infelizmente seu pai e sua mãe foram assassinados por um conflito intertribal, ou seja, as tribos entraram em conflito por algum motivo próprio deles. E para salvar a sua própria vida, o garoto acabou indo para a mata. Ele naturalmente se associou aos macacos e aprendeu o seu modo de viver. Isso tudo aconteceu quando o garoto tinha apenas 4 anos. Pelo tempo que foi encontrado, com 6 anos de idade, acredita-se que o garoto sobreviveu comendo frutos e raízes. O garoto estava completamente coberto de cabelo e tinha verminose intestinal grave. Ivan Michukov. Ivan foi uma criança abusada que decidiu fugir quando tinha apenas 4 anos. Ele não vivia em um país aberto ou em regiões selvagens como muitas outras crianças selvagens. Ou seja, por falta de regiões selvagens como florestas e matas, ele permaneceu na cidade para implorar por comida. Ao longo do tempo, os cães de rua aprenderam a confiar nele e eventualmente este garoto acabou virando seu líder. E ele viveu desta maneira por 2 anos, até que alguém viu que ele era sem teto, não tinha para onde ir e acabou recolhendo ele e colocando em uma casa de acolhimento para crianças. Kamala e Amala. No começo dos anos de 1920, 2 crianças conhecidas como Amala e Kamala foram encontradas por acaso em uma região selvagem. Um pregador acabou vendo as crianças e de longe ele observou e acreditou ser animais selvagens, mas quando chegou mais perto ele teve uma surpresa. Ele percebeu que não passavam de 2 garotas que estavam se portando de forma selvagem na natureza. O garoto leopardo. A Índia foi lar de uma criança conhecida como criança leopardo, que foi encontrada em 1912. Seus salvadores esclareceram a verdade sobre a criança. Ele foi levado por um leopardo fêmea que o manteve por 5 anos. Eles mataram o leopardo, infelizmente, e acabaram encontrando o garoto vivo e bem. Jenny. Em 1970, uma jovem garota apelidada de Jenny foi encontrada dentro de uma casa. E essa criança foi forçada a viver dentro de uma sala trancada por ao menos 10 anos. O pai dela afirmou que ela tinha problema mental e eventualmente acabou colocando ela nessa posição. Eventualmente, sua mãe se cansou dessa situação e decidiu levar a criança aos serviços infantis. Uma vez que ela estava nesse novo local, eles observaram um comportamento estranho e anormal na criança. Esses comportamentos se manteram por muitos anos, mas o tempo passou e Jenny voltou para sua casa para viver com a sua mãe. Oksana Malaya.
Em 1991, na Ucrânia, uma jovem garota conhecida como Oksana Malaya foi encontrada vivendo com cães dentro de um canil. E ela infelizmente possuía pais alcoólatras que acabaram a deixando para fora de casa quando ela tinha apenas 3 anos. E ela acabou vivendo nessa condição por 6 anos e durante toda a sua infância ela aprendeu somente 2 palavras, sim e não. Chanjo. Chanjo é uma criança selvagem da Índia que foi descoberta em 1970. Quando as pessoas finalmente o encontraram, ele estava na floresta vivendo entre lobos. Ele possuía cabelos emaranhados e unhas bem afiadas. Calos cobriam suas mãos e joelhos, e ele se alimentava de carne crua e sangue. O garoto pássaro. Para ver um garoto de 7 anos de idade que foi descoberto em 2008. Ele estava vivendo na Rússia dentro de um apartamento onde sua mãe mantinha milhares de pássaros e eventualmente ela o tratava como se fosse um pássaro. Ela apenas se comunicava com ruídos, ela acabava não passando a sua linguagem para o garoto. E como resultado desse tratamento, o garoto nunca se desenvolveu completamente. Naturalmente, as autoridades levaram prova de sua mãe e acabaram colocando em uma unidade de tratamentos psicológicos. Marina Chapman. E agora uma história que podia gerar um filme com toda a certeza. Os sequestros são problemas constantes nas Américas Central e Sul. A nação da Colômbia vivenciou sua grande fatia de problemas com este crime. Marina Chapman foi uma grande vítima desse tipo de ação criminal. Ela foi sequestrada aos 5 anos de idade e foi largada para morrer em uma floresta, mas entretanto, porém, todavia a garota sobreviveu. Ela aprendeu como sobreviver com os macacos e eventualmente ela foi descoberta por caçadores, que acabaram vendendo a garota para um bordel. Pois é, mas ela acabou fugindo e foi viver nas ruas. A garota foi então capturada por uma família da máfia, que queria até então solicitar a garota dos compradores. O vizinho acabou ajudando a resgatá-la deste problema. Mais tarde ele encontrou capacidade e felicidade para viver entre pessoas normalmente. Atualmente ela vive no Reino Unido e escreveu um livro de nome Girl with No Name, que significa Garota Sem Nome, que atualmente é um best-seller no Reino Unido. Eu creio que basicamente seja isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje falando sobre os casos de crianças selvagens. Espero bastante que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos, colocando aqui embaixo o que vocês querem nos próximos vídeos. E meu caso preferido foi o do Menino Macaco. A história do Menino Macaco pra mim foi tipo... Cara, porque envolve guerras entre tribos. E, tipo, eu acho isso muito foda. Tipo, não a guerra entre tribos eu acho foda, mas a história que tem por trás disso, porque isso é algo que já vem ocorrendo há muitos e muitos tempos na África. Talvez hoje tenha melhorado, mas ainda nós sabemos que ainda existem algumas tribos no mundo que não são colonizadas. Exatamente, galera. E agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários qual foi o caso de criança selvagem que você mais ficou impactado, o que mais chamou a sua atenção, o que você falou, what the fuck? Sem dúvida nenhuma, meu foi o último, da garota Marina, porque, cara, isso com certeza gerava um filme. Mas então, eu creio que basicamente seja isso, e Mano Taz também vai dizendo fui.